Ela achou que era só um peão com o carro quebrado no meio da estrada de barro. Ofereceu ajuda com humildade, sem saber que estava diante do milionário dono de toda a região. Aquele encontro simples mudaria tudo. Papai sempre dizia que este carro tinha alma própria, pensou Luísa, acariciando o volante gasto do seu Gol quadrado Bordeaux, enquanto o motor roncava pela estrada de terra. A lembrança do pai ensinando-a a dirigir naquele mesmo carro apertou seu peito com uma saudade doce e melancólica. Fazia tempo que ele se fora, mas o Golzinho continuava firme, como uma presença constante em sua vida. O porta-malas vazio chacoalhava a cada buraco. Os potes de doce de leite e goiabada cascão tinham vendido bem na feira daquela manhã. O dinheiro dobrado no bolso da saia florida não era muito, mas Luísa sorriu mesmo assim. Era o suficiente, e isso bastava. A poeira vermelha da estrada subia pelas janelas abertas. O ar-condicionado era luxo que o velho Gol nunca teve. O vento quente bagunçava seus cabelos castanhos presos num coque frouxo, alguns fios grudando na testa úmida de suor. Ela diminuiu a marcha ao avistar uma curva mais fechada, o câmbio protestando com seu ruído característico. Foi então que viu. Um homem estava debruçado sobre o capô aberto de uma caminhonete parada no acostamento. Camisa azul simples, mangas arregaçadas, calça jeans surrada. As mãos mexiam no motor com movimentos que pareciam mais frustrados que precisos. Luísa reduziu ainda mais a velocidade, observando. Não era comum ver carros quebrados naquela estrada. A maioria dos moradores locais conhecia bem demais seus veículos para deixá-los na mão, algo na postura do homem. Os ombros levemente caídos, a mão passando pelos cabelos num gesto de impaciência, fez Luísa pisar no freio. O bloqueou sua desaprovação, mas obedeceu. Ela sempre fora assim, incapaz de passar por alguém em apuros sem ao menos perguntar se precisava de ajuda. Defeito de criação, seu pai costumava dizer com orgulho disfarçado. O homem levantou a cabeça ao ouvir o motor se aproximando. Tinha o rosto marcado pelo sol, barba por fazer, olhos castanhos que se apertaram contra a claridade. Parecia ter trabalhado duro durante toda a vida. As linhas ao redor dos olhos e as mãos calejadas contavam essa história silenciosamente. Luísa engatou a primeira e buzinou de leve, inclinando-se pela janela. "Boa tarde, precisa de ajuda?" perguntou, tendo que elevar a voz sobre o ronco do motor. O homem endireitou as costas, um meio sorriso surgindo em seu rosto. Havia algo de cansaço naquele sorriso, mas também uma bondade genuína. "Boa tarde", respondeu ele, limpando as mãos num pano. "A danada resolveu me deixar na mão justo hoje. Acho que é o alternador, mas..." Ele deu de ombros num gesto que sugeria resignação. "Quer uma carona até a cidade?" ofereceu Luísa sem hesitar. "Tem o Julinho lá que mexe com essas coisas. Ele pode vir buscar depois." O homem pareceu surpreso com a oferta imediata. Seus olhos estudaram o Gol quadrado com uma mistura de nostalgia e admiração. "Não quero incomodar, moça. Já é muita gentileza parar para perguntar." "Que nada." Luísa já estava abrindo a porta, o rangido das dobradiças fazendo coro com o motor. "Ninguém merece ficar parado nesse sol. Vem, entra aí. Só empurra as coisas do banco que deve ter espaço." Ela começou a jogar para trás os papéis da feira, uma garrafa d'água pela metade e um terço pendurado no retrovisor balançou com o movimento. O homem hesitou por um momento, olhando para sua caminhonete. "Posso pelo menos saber o nome da minha salvadora?" perguntou ele, finalmente se decidindo. "Luísa", respondeu ela, estendendo a mão num cumprimento firme. "E não sou salvadora nada, é só vizinhança mesmo." "Miguel", disse ele, apertando sua mão. O aperto era forte, mas gentil. Mãos de quem conhecia trabalho, pensou ela. "Muito prazer, Luísa." Ele deu uma última olhada na caminhonete, fechou o capô com um baque surdo e caminhou até o Gol.
Ao sentar no banco do passageiro, teve que ajustar o assento. Suas pernas eram compridas demais para o espaço apertado. O carro balançou levemente com seu peso. Desculpa a bagunça, disse Luísa, ligando o carro novamente. O motor tossiu 2 vezes antes de pegar. O bichinho tem suas manhas, mas nunca me deixou na mão. Pelo contrário, Miguel acomodou-se. Melhor, o joelho quase encostando no painel. Tá conservado demais para a idade dele. É raridade ver um assim hoje em dia. Luísa sorriu, orgulhosa, enquanto engatava a primeira. O carro respondeu com seu ronco característico e começou a se mover, levantando mais poeira vermelha. Era do meu pai, explicou ela, navegando com cuidado pelos buracos. Cuido dele como se fosse gente da família. Miguel assentiu, compreensivo. Seu olhar vagou pelo interior do carro. O painel rachado pelo sol, o banco com remendos caprichosos, o cheiro de baunilha do aromatizador pendurado junto ao terço. Pelo visto, a feira foi boa hoje, comentou ele, notando as caixas vazias atrás. Foi sim, vendi quase tudo. Só sobrou um potinho de doce de leite que deixei lá com a Dona Maria. Ela sempre compra fiado e paga direitinho no outro mês. A senhora faz doces? Havia genuíno interesse em sua voz. Faço sim. Doce de leite, goiabada, às vezes uns de mamão ou abóbora quando é época. Aprendi com minha avó. O Gol seguia pela estrada, o motor mantendo seu ritmo constante apesar dos protestos ocasionais. O vento entrava pelas janelas, trazendo o cheiro de terra seca e capim-gordura. Miguel parecia confortável com o silêncio, os olhos observando a paisagem familiar. Mora aqui há muito tempo? Perguntou Luísa, quebrando. O silêncio. A vida toda, respondeu ele. Conheço cada curva dessa estrada, cada porteira. Havia algo em seu tom que sugeria mais do que simples familiaridade. Era quase propriedade. Eu também. Nasci e me criei aqui. Fui para a cidade grande estudar um tempo, mas... Ela deu de ombros. O interior puxa a gente de volta, né? Miguel sorriu. Um sorriso verdadeiro dessa vez. Puxa mesmo. A cidade tem suas vantagens, mas não troca o sossego daqui. Eles passaram por uma porteira larga, a entrada de uma das fazendas da região. Miguel acenou para o homem que cuidava da guarita, que retribuiu surpreso. Conhece o João? Perguntou. Luísa, notando o gesto. Conheço sim, boa gente. Miguel não elaborou e Luísa não insistiu. No interior, todo mundo conhecia todo mundo de alguma forma. O Gol subiu com dificuldade uma ladeira mais íngreme. Luísa teve que reduzir até a 2ª marcha. O motor protestou laudemente, mas venceu o desafio. Ele reclama, mas vai, riu ela. É igual cachorro velho, late muito, mas ainda morde. Miguel riu também, um som grave e agradável. Meu avô tinha um Fusca assim. Fazia um escândalo, mas andava que era uma beleza. Fusca é outro que não morre nunca, mas confesso que tenho apego nesse aqui. Ela bateu de leve no painel. Quantas vezes fui e voltei da escola nele, quantas mudanças de casa, quantas idas. Ao médico com meu pai... A voz dela falhou levemente na última parte. Miguel percebeu, mas não comentou. Apenas assentiu em compreensão silenciosa. Passaram por uma pequena capela à beira da estrada, caiada de branco com detalhes em azul. Luísa diminuiu a velocidade e fez um sinal da cruz rápido. Miguel a observou com curiosidade. Costume, explicou ela, meio envergonhada. Minha mãe sempre fazia isso quando passava por igreja. Acabei pegando o hábito. Não precisa se explicar. Tradição é importante. Ele também fez um discreto sinal da cruz, surpreendendo-a. O sol começava a baixar no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. As sombras das árvores se alongavam sobre a estrada, criando padrões de luz e escuridão. O Gol seguia seu caminho, fiel e barulhento. Olha ali! Miguel apontou para uma árvore solitária no alto de uma colina. Diz a lenda que foi plantada pelo primeiro morador da região há muitos e muitos anos. Eu sei.
Meu avô contava que era uma gameleira sagrada, que quem passasse por ela e fizesse um pedido de coração puro seria atendido. Acredita nisso? Perguntou ele, genuinamente curioso. Luísa pensou por um momento, desviando de um buraco maior. Acredito que existem coisas que a gente não entende completamente e que não custa nada ter fé, né? Miguel assentiu pensativo. Eles estavam se aproximando da cidade, as primeiras casas começando a aparecer nas margens da estrada. O asfalto começou irregularmente, com remendos onde a terra ainda aparecia. Pode me deixar ali na praça, disse Miguel. Dali eu me viro. Nada disso. Te levo até a oficina do Julinho. Fica ali perto da rodoviária velha. Não precisa, já está me ajudando demais. Precisa sim. Meu pai me ensinou que gentileza se faz completa, não pela metade. Ela sorriu. Além do mais, preciso passar lá perto mesmo. Vou aproveitar e ver se a Teresa já tem os vidros novos para o mês que vem. Miguel não insistiu, reconhecendo a determinação no tom dela. O Gol entrou na cidade, o motor parecendo mais aliviado no asfalto, mesmo que esburacado. Passaram pela praça principal, com seu coreto antigo e a igreja matriz ao fundo. A cidade quase não muda, observou Miguel. Para alguns é defeito, para mim é qualidade, respondeu Luísa. Gosto de saber que algumas coisas permanecem. Ela virou à esquerda, o Gol protestando levemente na curva. A oficina do Julinho apareceu na próxima quadra. Um galpão simples com carros em vários estados de reparo espalhados pelo pátio. Chegamos, anunciou ela, estacionando com cuidado. O freio de mão rangeu quando ela puxou. Julinho saiu da oficina, limpando as mãos num pano ainda mais sujo. Era um homem baixinho e atarracado, com um sorriso permanente no rosto redondo. Ô Luísa, que milagre por aqui! Então ele viu Miguel saindo do carro e seu sorriso vacilou por um momento antes de se alargar ainda mais. Senhor Miguel, o que houve? Luísa franziu a testa com o tratamento formal, mas Miguel respondeu naturalmente. A caminhonete quebrou lá na estrada do Córrego Fundo, acho que é o alternador. A Luísa me deu uma carona. Claro, vou buscar agora mesmo. Julinho já estava procurando as chaves do guincho. Não se preocupe que resolvo isso hoje ainda. Sem pressa, Julinho. Amanhã tá bom. Miguel se virou para Luísa. Muito obrigado pela carona. Não, sei como agradecer. Não precisa agradecer nada. Qualquer um faria o mesmo. Ela estava confusa com a reação de Julinho, mas disfarçou. Boa sorte com o carro. Espera. Miguel procurou algo nos bolsos. Pelo menos deixa eu pagar a gasolina. Nem pensar. Luísa já estava voltando para o carro. A gente se ajuda por aqui. Não é por dinheiro, não. Ela entrou no Gol antes que ele pudesse insistir. O motor pegou de primeira dessa vez, como se quisesse mostrar serviço. Quando ela olhou pelo retrovisor, Miguel ainda estava parado ali, observando o carro se afastar com uma expressão pensativa no rosto. Luísa seguiu para casa, mas a imagem do homem não saía da sua cabeça. Havia algo nele, uma simplicidade refinada, um jeito de falar que mostrava a educação apesar das roupas simples. E a reação do Julinho. Senhor Miguel, murmurou ela para si mesma. Por que o mecânico o tratara assim? O Gol seguia pelas ruas conhecidas, passando pela padaria onde ela comprava pão toda manhã, pelo açougue do Zé Carlos, pela farmácia da Dona Conceição. A cidade pequena tinha seus rituais, suas hierarquias não ditas. Todos conheciam todos, mas nem todos eram tratados como senhor pelo Julinho. Ela parou em frente à casa da Teresa para ver sobre os vidros. A amiga já estava fechando o pequeno empório, mas sorriu ao vê-la. Luísa, como foi a feira? Foi boa, vendi quase tudo. Ela desceu do carro, as pernas meio dormentes da viagem. E os vidros? Chega a semana que vem, pode ficar tranquila. Teresa inclinou a cabeça curiosa. Mas me conta, vi você passando com um homem no carro agora há pouco. Novidade? Luísa.
Riu balançando a cabeça. Nada disso. Carro dele quebrou na estrada, dei uma carona até o Julinho. Sei. Teresa tinha aquele sorriso que dizia que não acreditava totalmente. Homem bonito daquele... Teresa! Luísa sentiu o rosto esquentar. Foi só uma carona. Tá bom, tá bom. A amiga riu. Mas que era bonito era. Luísa se despediu rapidamente antes que Teresa fizesse mais perguntas. O Gol pegou na segunda tentativa e ela seguiu para casa. O céu estava quase escuro agora, apenas uma faixa vermelha no horizonte marcando onde o sol havia se posto. Sua casa ficava numa rua tranquila na saída da cidade, uma construção simples, mas bem cuidada, com um jardim na frente cheio de flores, que sua mãe havia plantado anos atrás. O Gol entrou rangendo pelo portão estreito. Enquanto descarregava as caixas vazias, Luísa não conseguia parar de pensar no encontro daquela tarde. Miguel. O nome combinava com ele. Simples, mas forte. E aquelas mãos calejadas, o jeito como ele conhecia cada detalhe da região. Ela balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Provavelmente nunca mais o veria mesmo. A região era grande, as fazendas espalhadas. Ele devia trabalhar em alguma delas. Talvez fosse capataz ou gerente. Isso explicaria o respeito do Julinho. Entrou em casa, o cheiro familiar de madeira e café velho a recebendo. Acendeu as luzes, o velho lustre da sala iluminando os móveis simples, mas aconchegantes. Na parede, fotos da família, os pais, os avós, ela criança no colo do pai, ao lado do Gol novinho. Foi até a cozinha, colocou água para ferver. Um chá de erva cidreira seria perfeito, depois do dia agitado. Enquanto esperava, olhou pela janela. A noite havia caído completamente, as estrelas começando a aparecer no céu limpo. Pensou novamente em Miguel. No jeito como ele havia olhado, para o interior do carro com genuíno interesse, como havia respeitado o silêncio dela quando mencionou o pai, como seu sorriso transformava o rosto marcado pelo sol. O apito da chaleira a trouxe de volta. Preparou o chá, o aroma cítrico enchendo a cozinha. Sentou à mesa pequena, as mãos aquecidas pela xícara. Amanhã teria que acordar cedo para preparar os doces da próxima feira. O trabalho era constante, mas ela gostava. Havia algo de satisfatório em criar algo com as próprias mãos, em manter vivas as receitas da avó, em ver o sorriso das pessoas provando seus doces. Terminou o chá e foi se preparar para dormir. Enquanto escovava os dentes, seu reflexo no espelho velho do banheiro a encarava. Os cabelos ainda bagunçados do vento, o rosto levemente queimado do sol, os olhos cansados, mas brilhantes. Para de bobagem, Luísa, disse para si mesma. Foi só uma carona, mas quando finalmente deitou em sua cama, o rangido das molas, familiar e reconfortante, a imagem de Miguel continuava lá. As mãos fortes segurando o pano sujo, o sorriso meio torto, o jeito como disse o nome dela. Luísa, como se experimentasse o som. O vento noturno balançava as folhas da mangueira do quintal, criando sombras dançantes na parede do quarto. Aos poucos, o cansaço foi vencendo e ela adormeceu. Em seus sonhos, dirigia o Gol pela estrada poeirenta, mas dessa vez não estava sozinha. Alguém ia ao seu lado, rindo de algo que ela havia dito. O vento bagunçando cabelos castanhos, olhos que brilhavam com a luz do entardecer. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em uma casa grande demais para um homem só, Miguel estava sentado. Em sua varanda, um copo de uísque intocado na mão. As luzes das suas fazendas pontilhavam a escuridão ao longe, lembretes constantes de suas responsabilidades. Mas naquela noite, seus pensamentos não estavam nos negócios, no gado, nas colheitas. Estavam numa mulher de sorriso fácil e mãos gentis, que dirigia um Gol quadrado com o cuidado de quem guarda uma relíquia. Que parou sem hesitar para ajudar um estranho. Que falou do pai com saudade não disfarçada e fez sinal da cruz ao
passar pela capela. Há quanto tempo ele não encontrava alguém assim? Simples, verdadeira, sem interesse em impressionar ou bajular. No seu mundo de negócios e propriedades, de decisões que afetavam centenas de famílias, a simplicidade de Luísa era como água fresca num dia quente. Tomou um gole do uísque. Isso, líquido âmbar descendo queimando levemente. Tinha aprendido há muito tempo a manter distância, a não misturar o pessoal com o profissional. Mas algo naquele encontro casual havia mexido com ele. Talvez fosse o jeito como ela nem piscou ao oferecer ajuda, ou como falou dos doces com orgulho genuíno, ou como o Gol velho parecia uma extensão dela mesma, imperfeito, mas confiável, honesto. Luísa, disse em voz alta, experimentando o nome. Um nome simples para uma mulher extraordinária em sua simplicidade. Miguel se levantou, o uísque ainda pela metade. Entrou na casa vazia, os passos ecoando no piso de madeira. Amanhã teria reuniões, decisões importantes, toda a rotina de sempre. Mas naquele momento, só conseguia pensar em como seria encontrá-la novamente. Talvez passasse pela feira no próximo domingo. Só para provar os famosos doces, claro. Nada a ver com o sorriso dela, ou o jeito como o vento bagunçava seus cabelos, ou como suas mãos eram firmes no volante do Gol barulhento. Subiu as escadas para o quarto, os retratos nas paredes, observando-o. Sua passagem, gerações de sua família, todos ligados àquela terra. No quarto, tirou as roupas simples que havia escolhido para o dia. Era um hábito antigo. Nos fins de semana, circulava pelas propriedades vestido como qualquer trabalhador. Ajudava a entender melhor o dia a dia, a ganhar respeito genuíno. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, estava grato por esse hábito. Se estivesse em suas roupas habituais, dirigindo um carro importado, Luísa teria parado? Teria oferecido carona com a mesma naturalidade? Deitou-se, o ventilador de teto girando preguiçosamente. O sono demorou a vir. Quando finalmente chegou, trouxe sonhos de estradas poeirentas e risos soltos ao vento, de mãos gentis e olhos que não conheciam falsidade. Na manhã seguinte, o sol nasceu vermelho sobre as colinas, prometendo mais um dia quente. Em sua casa, pequena, Luísa já estava de pé, preparando a primeira fornada de doces. O fogão a lenha esquentava a cozinha, o cheiro de açúcar e leite se espalhando pela casa. Enquanto mexia o tacho, seus pensamentos voltaram ao dia anterior. Será que Miguel havia conseguido consertar o carro? Onde ele trabalharia? Por que o Julinho o tratara com tanto respeito? Balançou a cabeça, concentrando-se no ponto do doce. Não adiantava ficar pensando. Tinha trabalho a fazer, contas a pagar, uma vida a tocar. Mas mesmo assim, quando o vento entrou pela janela da cozinha, trazendo o cheiro da manhã, ela se pegou sorrindo. Do outro lado da cidade, Miguel também havia acordado cedo. Parado diante do espelho do banheiro, considerava suas opções. As reuniões da manhã eram importantes, mas pegou o telefone, discou um número conhecido. Juliano, bom dia. Preciso remarcar as reuniões de hoje. Isso, pode passar tudo para amanhã. Pausou, ouvindo. Não é nada grave. Só preciso resolver umas coisas hoje. Obrigado. Desligou um pequeno sorriso nos lábios. Havia uma feira para visitar, doces para provar e talvez, só talvez, um Gol quadrado bordô para reencontrar. Escolheu roupas simples novamente. Não queria que ela soubesse, não ainda. Queria conhecê-la melhor como Miguel. Apenas Miguel. O homem que ela ajudou na estrada, não o dono de metade das terras da região. Desceu para o café da manhã, mas mal tocou na comida. Havia uma agitação em seu peito que não sentia há anos, uma expectativa, uma esperança de algo novo e inesperado. Lá fora, o dia prometia. O céu azul sem nuvens, o calor subindo, a vida do interior seguindo seu ritmo próprio. Em algum
Lugar da cidade, um gol quadrado deveria estar roncando pelas ruas, e Miguel sorriu com a imagem. Talvez aquela pane na estrada não tivesse sido azar, afinal. Talvez fosse o destino, trabalhando de formas misteriosas. Afinal, como dizia a lenda da gameleira sagrada, pedidos de coração puro tinham o estranho hábito de serem atendidos. E, enquanto o sol subia no céu mineiro, duas vidas que se cruzaram por acaso começavam a gravitar uma em direção à outra, como astros seguindo órbitas inevitáveis. O que começou com um carro quebrado numa estrada poeirenta prometia se transformar em algo muito maior. Uma história de amor construída sobre a simplicidade, honestidade e o ronco inconfundível de um gol quadrado bordô. O domingo chegou, com o canto dos galos e o cheiro de orvalho na grama. Luísa já estava de pé antes do sol. O ritual de preparar os quitutes para a feira gravado em sua rotina como as linhas da palma da mão. O fogão a lenha crepitava, enchendo a cozinha com calor aconchegante enquanto ela trabalhava. As mãos moviam-se com precisão, enquanto despejava a goiabada ainda quente nos potinhos de vidro. O vapor subia, embaçando seus óculos de grau que insistia em usar só para trabalhar. Do lado de fora, o Gol esperava pacientemente, já carregado com as primeiras caixas. "Hoje você precisa me ajudar, viu?", murmurou para o carro ao fazer a terceira viagem carregando caixas. Nada de birra na subida do mercado. O sol começava a pintar o horizonte quando ela finalmente terminou de carregar tudo. Entrou no carro, ajustou o banco, conferiu o retrovisor. O motor protestou na primeira tentativa, tossiu na segunda, mas na terceira pegou com seu ronco característico. "Assim que eu gosto", sorriu ela, acariciando o painel. A estrada para a cidade estava tranquila àquela hora. Passou pela mesma capela onde tinha feito o sinal da cruz, pelo mesmo ponto onde encontrara Miguel. Seu coração apertou levemente e com a lembrança. Seria bobagem procurá-lo com os olhos nas outras caminhonetes que cruzavam a estrada? A feira já começava a ganhar vida quando ela chegou. Seu ponto era sempre o mesmo, embaixo da grande figueira que dava sombra generosa. Começou a arrumar a mesa, dispondo os potes com capricho, enquanto cumprimentava os vizinhos de banca. "Bom dia, Luísa! Como está?" Dona Conceição, da barraca de verduras, acenou animada. "Bom dia! Tudo bem, graças a Deus. E a senhora?" As conversas fluíam naturalmente, parte do ritual dominical. Logo os primeiros clientes começaram a aparecer. Ela atendia cada um com paciência, explicando sobre os doces, oferecendo provas do novo doce de mamão que havia experimentado fazer. Foi quando estava embrulhando uma encomenda que o viu. Miguel caminhava entre as barracas, vestido de forma simples como no dia anterior. Calça jeans, camisa de algodão, botinas gastas. Parecia procurar algo, os olhos percorrendo as bancas. Quando finalmente a localizou, um sorriso surgiu em seu rosto. Luísa sentiu o coração disparar. Tentou disfarçar, concentrando-se em dar o troco para a cliente, mas suas mãos tremiam levemente. "Bom dia", disse ele ao se aproximar, aquele mesmo sorriso meio torto do dia anterior. "Bom dia", respondeu ela, odiando o fato de sua voz sair um pouco mais aguda. "Conseguiu consertar o carro?" "Consegui sim. O Julinho é bom mesmo no que faz." Ele observou a mesa com interesse genuíno. "Então são esses os famosos doces?" "São? Sim. Quer provar algum?" Ela já pegava uma colherinha plástica. "O de mamão é novidade. Fiz pela primeira vez essa semana." Miguel aceitou a prova, seus olhos se fechando enquanto saboreava. "Está incrível", disse ele, e parecia sincero. "Tem um toque de canela." "Cravo", corrigiu ela, surpresa. "Pouca gente percebe. Você entende de doces?" Minha mãe fazia. "Há muito tempo." A voz dele ficou distante por um momento, mas logo voltou ao presente. "Vou levar um de cada, pode ser?" "Claro." Ela começou a separar os potes.
O de abóbora está especialmente bom essa semana. A abóbora veio da horta da Dona Ana, sempre são as melhores. Enquanto embrulhava os doces, sentia o olhar dele sobre ela. Não era um olhar invasivo ou desconfortável, era contemplativo, como se ele estivesse tentando memorizar cada detalhe. "Aceita um café?" ofereceu ele de repente. "A Teresa ali do trailer faz um pingado que é uma delícia." Luísa hesitou. Ainda faltava metade da feira, mas o movimento estava fraco e Dona Conceição poderia ficar de olho por alguns minutos. "Rapidinho, então", concordou ela, tirando o avental. Eles caminharam lado a lado até o pequeno trailer de lanches da Teresa. A manhã estava agradável, o sol ainda suave, o burburinho da feira criando uma trilha sonora familiar. "2 pingados, Teresa", pediu Miguel quando chegaram ao balcão. "Opa, Miguel! E Luísa?" Teresa sorriu maliciosa. "Que coincidência encontrar vocês dois juntos de novo." Luísa sentiu o rosto esquentar, mas Miguel apenas riu. "A cidade é pequena, Teresa. Todo mundo sempre encontra todo mundo." Eles pegaram os cafés e se afastaram um pouco, encontrando um banco sob outra árvore. Sentaram-se com uma distância respeitosa entre eles, mas Luísa estava hiperconsciente da presença dele. "Você vem sempre à feira?" perguntou ela, soprando. "O café quente. Nem sempre. Mas hoje..." Ele pausou, olhando para ela. "Hoje eu tinha um motivo especial." O significado por trás das palavras era claro, e Luísa sentiu borboletas no estômago. Tomou um gole do café para ganhar tempo, sem saber como responder. "Sabe", continuou ele, olhando para o movimento da feira, "ontem fiquei pensando, a gente vive tão perto, na mesma região, frequenta os mesmos lugares, mas nunca tinha realmente se encontrado. Às vezes, o destino precisa de um empurrãozinho." Um carro quebrado, no caso", brincou ela, relaxando um pouco. "Exatamente." Ele riu. "Talvez eu devesse agradecer ao alternador." Conversaram mais um pouco sobre amenidades, o tempo que prometia chuva para a semana seguinte, a safra de milho que vinha boa, os preparativos para a festa junina da cidade. Mas por baixo das palavras simples, havia algo mais profundo se construindo. "Preciso voltar", disse ela eventualmente, vendo o movimento aumentar na feira. "Os clientes..." Claro." Ele se levantou rapidamente. "Não quero atrapalhar seu trabalho." Voltaram caminhando devagar, como se quisessem esticar o momento. Na banca, algumas pessoas já esperavam. "Luísa", chamou ele quando ela já estava colocando o avental. "Será que você gostaria de jantar comigo um dia desses? Nada fancy. Tem um lugarzinho em Monte Azul que faz uma galinhada deliciosa." O convite ficou suspenso no ar entre eles. Luísa sentiu o coração acelerar novamente, mas dessa vez não hesitou. "Eu gostaria sim", respondeu, um sorriso iluminando seu rosto. "Que tal sexta?", sugeriu ele, visivelmente aliviado com a resposta positiva. "Sexta está ótimo. Passo para te buscar às 7? Combinado. Ele pegou a sacola com os doces, aquele sorriso que transformava seu rosto aparecendo novamente. "Até sexta, então. Até sexta." Luísa o observou se afastar, misturando-se à multidão da feira. Ainda sentia o coração acelerado quando se virou para atender os clientes. Dona Conceição a observava com um sorriso conhecedor, mas não disse nada. Ainda, o resto da manhã passou num borrão. Luísa atendia os clientes no automático, sua mente continuando a voltar para o convite. Um jantar, com Miguel. Na sexta. Por volta do meio-dia, quando o movimento começou a diminuir, ela finalmente teve tempo para processar. Sentou no banquinho atrás da mesa, abanando-se com um papel. "Agora sim você vai me contar tudo", disse Dona Conceição, aproximando-se com ar conspiratório. "Não tem nada para contar, Dona Conceição." "Ah, não? O moço mais cobiçado da região te convida para sair e não tem nada para contar?"
Luísa franziu a testa. Cobiçado? O Miguel? Dona Conceição a olhou como se ela tivesse duas cabeças. Você não sabe quem ele é? Sei. Miguel. Mora por aqui. Trabalha em alguma fazenda. A senhora mais velha balançou a cabeça incrédula. Minha filha, o Miguel é o Miguel Santana, dono da fazenda Santa Rita, da São Bento, da Cachoeira. Metade das terras daqui são dele. Luísa sentiu o mundo girar por um momento. Miguel, o homem que ela havia socorrido na estrada, que tomou café com ela, que a convidou para jantar, era o Miguel Santana? O nome era lendário na região. O homem que herdara as terras do pai e as transformara num império agrícola, mantendo-se sempre discreto e respeitoso com todos. Não pode ser, murmurou ela. Pode e é. Por isso o Julinho quase se ajoelhou. Quando vocês chegaram, Dona Conceição estudou seu rosto. Você realmente não sabia? Luísa balançou a cabeça, ainda processando a informação. De repente, pequenos detalhes faziam sentido. O modo como ele conhecia cada canto da região, como o guarda da porteira o cumprimentara, o respeito do Julinho. E ele não disse nada, sussurrou ela, sem saber se sentia raiva ou admiração. O Miguel sempre foi assim, explicou Dona Conceição. Simples apesar de tudo. Dizem que trabalha junto com os peões, que conhece cada empregado pelo nome, diferente de muito rico por aí. Luísa ficou em silêncio, absorvendo tudo. Parte dela queria cancelar o jantar. O que um homem como Miguel Santana quereria com ela? Mas outra parte lembrava do jeito como ele olhara para ela, como saboreara o doce com genuíno prazer, como seu sorriso era tímido ao fazer o convite. O fim da feira chegou numa névoa de pensamentos. Ela guardou as coisas mecanicamente, despediu-se dos outros feirantes, carregou o gol. O carro pegou de primeira, como se sentisse sua urgência em chegar em casa e pensar. Na estrada de volta, passou novamente pelo ponto onde o encontrara. A caminhonete não estava mais lá, claro. Mas agora ela imaginava quantas vezes ele deveria ter passado por ali em carros importados, enquanto ela seguia em seu Gol velho sem nunca notá-lo. Em casa, depois de guardar tudo, sentou na varanda com uma xícara de chá. O sol da tarde pintava o céu de dourado e ela tentava organizar os sentimentos. Miguel Santana, o homem mais rico da região. Interessado nela, Luísa dos Doces, que mal tinha onde cair morta, além daquela casinha simples. Mas então lembrou de como ele segurara a xícara de café com as mesmas mãos calejadas que ela vira no primeiro dia. Como falara da mãe com saudade genuína. Como seus olhos brilharam quando ela aceitou o convite. Talvez o dinheiro fosse só um detalhe. Talvez o que importasse fosse o que ela vira nele desde o início. Um homem bom, simples apesar das posses, alguém que valorizava as mesmas coisas que ela. O celular tocou, tirando-a dos devaneios. Número desconhecido. Alô? Luísa? É o Miguel. A voz dele soava hesitante. Desculpa ligar, peguei seu número com o Julinho. Espero que não se importe. Não, tudo bem. Ela sentiu o coração acelerar só de ouvir a voz dele. É que eu fiquei pensando, você deve ter descoberto quem eu sou, depois da feira. A cidade pequena e seus segredos que não são segredos. Ele pausou. Se você quiser cancelar o jantar, eu entendo perfeitamente. Luísa fechou os olhos, tomando uma decisão. Por que eu cancelaria? Porque... Ele hesitou. Porque agora você sabe que eu não sou apenas um trabalhador rural. E muita gente se incomoda com isso. Ou pior, se interessa demais por isso. Miguel, ela disse firmemente, você continua sendo o mesmo homem que eu conheci na estrada. O mesmo que tomou café comigo hoje. Isso não mudou. O silêncio do outro lado se estendeu por alguns segundos. Você é incrível, sabia? Disse ele finalmente, a voz carregada de emoção. Nada disso. Só sou prática.
e continuo querendo conhecer a tal galinhada de Monte Azul. Ele riu, o som aliviado e genuíno. Então Sexta continua de pé? Continua sim. Ótimo. Ah, e Luísa? Obrigado por me ver como eu sou, não como o que eu tenho. Depois que desligaram, Luísa ficou ali sentada, observando o sol se pôr. Sentia que algo importante havia mudado, que uma porta havia se aberto para possibilidades que ela nem sonhava. Durante a semana, tentou manter a rotina normal. Fazia os doces, cuidava da casa, visitava as amigas, mas sempre, no fundo da mente, a sexta-feira brilhava como uma promessa. Teresa foi a primeira a comentar quando ela passou para comprar os vidros. Ouvi dizer que você tem um encontro sexta. Jesus, como as notícias voam nessa cidade, especialmente quando envolvem o solteiro mais cobiçado da região. Teresa sorriu. Estou feliz por você. O Miguel é um bom homem. Você o conhece bem? Desde criança. A gente estudou junto no grupo escolar. Antes dele ir para o colégio interno na capital. Sempre foi diferente dos outros meninos ricos. Mais pé no chão. Essas pequenas revelações iam construindo uma imagem mais completa de Miguel na mente de Luísa. Um homem que, apesar da riqueza, escolhera permanecer conectado às suas raízes. Na quinta à noite, ela experimentou 3 vestidos diferentes antes de decidir por um azul simples mas elegante, que sua mãe havia feito há alguns anos. Não queria parecer que estava tentando demais, mas também queria estar bonita. Bobagem, murmurou para si mesma. É só um jantar, mas sabia que era mentira. Não era só um jantar. Era o início de algo que ela ainda não conseguia nomear, mas que fazia seu coração bater mais rápido só de pensar. Na sexta de manhã, acordou com os nervos à flor da pele. Tentou se distrair com os afazeres da casa, mas o dia parecia se arrastar. Até o Gol pareceu sentir sua ansiedade, pegando... Logo na primeira tentativa, quando ela foi ao mercado comprar pão, às 6 da tarde, já estava pronta. Parada diante do espelho, ajustou o vestido pela 10ª vez. O cabelo estava preso num coque baixo, alguns fios emoldurando o rosto. Uma maquiagem leve destacava seus olhos castanhos. Calma, Luísa, disse para o reflexo. É só o Miguel. Mas, quando ouviu o som de um motor se aproximando, pouco antes das 7, o coração disparou. Espiou pela janela. Uma caminhonete simples, não muito diferente da que havia quebrado naquele dia. Sorriu. Ele continuava mantendo a simplicidade. Campainha tocou. Ela respirou fundo e foi abrir. Miguel estava parado ali, e por um momento nenhum dos dois falou. Ele vestia uma calça escura e uma camisa branca, o cabelo penteado, mas ainda rebelde em alguns pontos. Tinha feito a barba, e Luísa podia sentir o perfume suave de sua loção. Você está... Ele começou, então pigarreou. Você está linda. Obrigada, respondeu ela, sentindo o rosto esquentar. Você também está muito bem. Vamos. Ele ofereceu o braço, um gesto antiquado, mas charmoso. Ela aceitou, trancando a porta atrás de si. Ele a conduziu até a caminhonete, abrindo a porta para ela. O interior era limpo e cheirava a couro e algo cítrico. Escolhi a caminhonete porque achei que combinava mais com a gente, explicou ele ao dar a partida. Espero que não se importe. De jeito nenhum. Prefiro 1000 vezes isso do que algum carro chamativo. Ele sorriu, relaxando visivelmente. O trajeto até Monte Azul levaria cerca de 40 minutos, tempo suficiente para conversarem. Mas nos primeiros minutos, um silêncio nervoso pairou entre eles. Sabe, começou ele finalmente, fiquei a semana toda pensando neste momento, no que ia dizer, como ia agir. E agora que você está aqui, esqueci tudo. Luísa riu. A tensão se quebrando. Eu também. Mudei de roupa 3 vezes. Experimentei 2 penteados diferentes. Até o Gol estranhou tanto o movimento. Como está o Valente por falar nisso? Ainda resistindo bravamente? Sempre. Hoje pegou de primeira.
Acho que ele sentiu que era dia especial. A conversa fluiu mais naturalmente depois disso. Falaram sobre a semana, sobre as preparações para a festa junina, sobre as mudanças no tempo. Mas por baixo das palavras corriqueiras, havia uma eletricidade no ar, uma consciência mútua de que aquele não era um passeio comum. Monte Azul apareceu quando o sol já tocava o horizonte. A cidadezinha era ainda menor que a deles, com casinhas coloniais preservadas e ruas de paralelepípedo. Miguel estacionou em frente a um restaurante simples, com mesas de toalhas xadrez e luminárias de ferro. Não é muito sofisticado, disse, ele quase se desculpando. É perfeito, respondeu Luísa sinceramente. O dono do restaurante, um senhor de bigode grisalho, os recebeu com entusiasmo. Miguel, quanto tempo! E trouxe companhia desta vez. Oi, seu João. Esta é Luísa. Luísa. Seu João faz a melhor galinhada de Minas. Prazer, minha filha. Vou preparar uma mesa especial para vocês. Foram conduzidos a uma mesa no canto, perto de uma janela, que dava para um pequeno jardim. Velas sobre a mesa criavam uma atmosfera aconchegante, sem ser excessivamente romântica. Espero que goste daqui, disse Miguel depois que se sentaram. Venho desde menino com meus pais. É lindo e cheira maravilhosamente bem. Seu João trouxe o cardápio, mas Miguel balançou a cabeça. 2 galinhadas, seu João, e uma limonada bem gelada. Saindo. Sozinhos novamente, o silêncio voltou, mas desta vez era confortável. Luísa observava o jardim lá fora, onde vagalumes começavam sua dança noturna. Luísa, começou Miguel, fazendo-a voltar a atenção para ele. Quero ser honesto com você. Ela assentiu, esperando. Eu devia ter dito quem eu era desde o início, mas... Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela já reconhecia como sinal de nervosismo. Mas quando você parou para me ajudar, sem saber de nada, só por bondade, eu quis prolongar esse momento. Conhecer alguém que me visse apenas como Miguel. E foi assim que eu te vi, respondeu ela. Ainda a vejo. Mesmo sabendo agora sobre as fazendas, sobre tudo, Luísa pensou por um momento antes de responder. Meu pai sempre dizia que o caráter de um homem se mede não pelo que ele tem, mas pelo que ele faz com o que tem. E pelo que ouvi esta semana, você usa suas posses para cuidar das pessoas, para manter empregos, para preservar tradições. Isso diz muito mais sobre você do que qualquer conta bancária. Miguel a olhou com algo próximo à reverência. Você sempre fala com essa sabedoria só quando estou nervosa, confessou ela, fazendo ambos rirem. A galinhada chegou fumegante, o aroma enchendo o ar. Comeram e conversaram, a formalidade inicial derretendo como gelo ao sol. Miguel contou histórias de sua infância nas fazendas, de como aprender a amar a terra, trabalhando lado a lado com os empregados. Luísa falou sobre as receitas da avó, sobre os desafios de manter a tradição dos doces viva. Sabe o que mais me impressionou em você? Perguntou Miguel, depois de seu João retirar os pratos. Como você cuida daquele gol. O carinho com que fala dele, com que o trata, diz muito sobre uma pessoa, o modo como cuida das coisas. Aprendi com meu pai. Ele sempre dizia, cuide bem do que é seu, por menor que seja, e isso cuidará de você. Sábio. Homem, era sim. A voz dela ficou suave com a lembrança. Miguel estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a dela. Desculpe, não queria trazer lembranças tristes. Não são tristes, são doces. Como os melhores doces, deixam saudade, mas também conforto. Os dedos dele envolveram os dela suavemente. Luísa sentiu o calor subir por seu braço, espalhando-se pelo peito. Era um toque simples, mas carregado de promessas. Luísa, a voz dele estava rouca. Faz muito tempo que não me sinto assim.
Desde que meus pais se foram, tenho focado apenas no trabalho, nas responsabilidades. Mas desde aquele dia na estrada, não consigo parar de pensar em você. Ela entrelaçou os dedos nos dele, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Eu também tenho pensando em você. No seu sorriso, no jeito como você falou da sua mãe, em como você ficou esperando enquanto o Julinho arrumava a minha bagunça naquele dia. Eles riram, lembrando do momento. Posso te contar um segredo? Perguntou. Ele. Pode. O carro não estava tão quebrado assim. Eu podia ter chegado até a cidade. Mas quando você ofereceu carona com tanta bondade, eu não consegui recusar. Miguel Santana, exclamou ela, fingindo indignação. Você me enganou. Só um pouquinho, defendeu-se ele rindo. E valeu a pena, valeu muito a pena. O resto do jantar passou como um sonho. Dividiram uma sobremesa, pudim de leite caseiro que rivalizava com os doces de Luísa. Conversaram sobre sonhos, medos, planos. Ela descobriu que ele adorava ler, que tocava violão nas horas vagas, que sonhava em viajar pelo interior do Brasil, conhecendo diferentes culturas rurais. Quando finalmente saíram do restaurante, a noite estava estrelada e fresca. Caminharam um pouco pela cidadezinha lado a lado, os braços se roçando ocasionalmente. É cedo ainda, observou Miguel quando chegaram na caminhonete. Você gostaria... Tem um lugar que eu queria te mostrar. Fica no caminho de volta. Adoraria, respondeu ela curiosa. Ele dirigiu por estradas secundárias, subindo as colinas que cercavam a região. Depois de alguns minutos, parou num platô que oferecia vista para todo o vale. As luzes das cidades pontuavam a escuridão como estrelas terrestres. Uau! Suspirou Luísa ao descer da caminhonete. É lindo. Venho aqui quando preciso pensar, explicou ele, juntando-se a ela. Ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Ficaram ali admirando a vista, o silêncio preenchido apenas pelos sons noturnos, grilos, o vento nas árvores, o latido distante de um cão. Luísa. Miguel se virou para ela. Eu sei que ainda nos conhecemos pouco, mas... Você aceitaria me ver de novo? Talvez possamos ir devagar, nos conhecer melhor. À luz do luar, ela podia ver a vulnerabilidade em seus olhos. Aquele homem poderoso, dono de terras e negócios, estava ali pedindo humildemente uma chance. Eu gostaria muito disso, respondeu ela suavemente. O sorriso que iluminou o rosto dele fez o coração de Luísa pular. Ele se aproximou devagar, dando-lhe tempo de recuar se quisesse, mas ela não queria. Quando os lábios dele tocaram os seus, foi como se o mundo parasse. Um beijo suave, respeitoso, mas cheio de promessas de tudo que poderia vir. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Melhor eu te levar para casa, disse ele, a voz rouca, antes que eu me esqueça de ser um cavalheiro. Na viagem de volta, foram de mãos dadas, o rádio tocando baixinho músicas sertanejas antigas. Luísa sentia-se flutuando, o gosto do beijo ainda em seus lábios, o calor da mão dele na sua. Ao chegarem em sua casa, ele desligou o motor, mas não fez menção de sair. Obrigado por esta noite, disse ela. Foi perfeita. Para mim também. Luísa, ele hesitou. Tem a festa junina semana que vem. Você gostaria de ir comigo? Oficialmente? A pergunta carregava peso. Aparecer juntos na festa da cidade seria uma declaração pública. Todos saberiam, todos comentariam. Sim, respondeu ela sem hesitar. Adoraria. Ele desceu para abrir a porta para ela, sempre o cavalheiro. Na porta de casa, beijou sua mão suavemente. Boa noite, Luísa. Sonhe com os anjos. Boa noite, Miguel. Ela entrou em casa, encostou-se na porta fechada e suspirou. Lá fora, ouviu o motor da caminhonete se afastar lentamente. No quarto, ao se preparar para dormir, viu seu reflexo no espelho. O mesmo rosto de sempre, mas algo havia mudado. Havia um brilho nos olhos, um rubor nas faces que não estava lá de manhã.
Deitou-se na cama, abraçando o travesseiro. O cheiro do perfume dele ainda estava em suas roupas, o fantasma de seu toque ainda em sua mão. Fechou os olhos, revivendo cada momento da noite. Do outro lado da cidade, em sua casa grande demais para um homem só, Miguel também estava acordado. Sentado na varanda, um violão no colo, dedilhava acordes suaves enquanto pensava em Luísa. Em seu sorriso, em como ela ficara linda à luz das velas, em como seus lábios eram macios e doces. Há quanto tempo não se sentia assim? Vivo, esperançoso, ansioso pelo futuro. As responsabilidades, as fazendas, os negócios, tudo parecia menos pesado agora. Como se Luísa tivesse trazido luz para cantos escuros que ele nem sabia que existiam. Começou a tocar uma melodia antiga, uma canção que seu pai costumava cantar para sua mãe. As palavras falavam de amor simples, de vida compartilhada, de felicidade nas pequenas coisas. Exatamente o que ele esperava construir com Luísa, se ela permitisse. Os dias até a festa junina passaram numa mistura de ansiedade e expectativa. Eles se falavam por telefone todas as noites, conversas que começavam com só 5 minutinhos e se estendiam por horas. Miguel passou na feira no domingo seguinte, desta vez ficando para ajudar a guardar as coisas no final. Não precisa, protestou Luísa, quando ele começou a carregar caixas. Preciso sim. Quantas vezes você já me ajudou? Rebateu ele piscando. O Gol estava carregado e pronto, quando Miguel fez a pergunta que mudaria tudo. Deixa eu dirigir o Golzinho. Sempre quis experimentar um desses quadrados. Luísa riu, jogando as chaves para ele. Vamos ver se você consegue. Tem que fazer carinho nele primeiro. Miguel entrou no carro com cuidado, ajustando o banco. O motor protestou nas 2 primeiras tentativas, mas na terceira pegou. Olha só! Exclamou ele, genuinamente feliz. Estamos nos entendendo. O caminho de volta foi preenchido com risadas enquanto Miguel aprendia as manhas do Gol. O câmbio, duro, o freio que puxava levemente para a esquerda, o ronco característico em terceira marcha. É um carro com personalidade, declarou ele ao estacionar na frente da casa de Luísa. É um carro com história, corrigiu ela. E agora você faz parte dela também. Naquela noite, quando já estava em casa, Miguel ligou. Sabe, dirigi tratores, caminhonetes, carros importados, mas nunca me diverti tanto quanto hoje no seu Gol. Ele gostou de você também, respondeu Luísa. Não protesta com qualquer um, sabia? Então, sou especial? Muito especial, confirmou ela, o coração aquecido. A semana passou voando. Na quinta-feira, Luísa estava preparando os doces para a quermesse quando ouviu a buzina familiar. Pela janela, viu Miguel descendo de uma caminhonete carregada de caixas. O que é isso tudo? Perguntou ela, saindo para recebê-lo. Bandeirinhas, lâmpadas, material para a festa, vim ajudar na decoração da praça. Ele sorriu. E aproveitei para passar aqui, ver se precisava de ajuda. Sempre trabalhando, né? Não é trabalho quando é para a comunidade. E quando posso. Ver você no processo. Ela corou, mas aceitou a ajuda. Juntos, carregaram os doces até a praça, onde a preparação para a festa estava a todo vapor. As pessoas os cumprimentavam, alguns com sorrisos conhecedores ao vê-los juntos. Prontos para amanhã? Perguntou ela, enquanto ajudavam a pendurar bandeirinhas. Mais que pronto, respondeu ele, segurando a escada enquanto ela prendia as pontas. Mal posso esperar para dançar quadrilha com você. Quem disse que sei dançar? Então eu ensino, ou a gente inventa nossa própria dança. No dia da festa, Luísa se arrumou com cuidado especial. Escolheu um vestido de chita florido que sua mãe havia feito anos atrás, tranças no cabelo enfeitadas com fitas coloridas. Quando se olhou no espelho, viu não apenas Luísa dos doces, mas uma mulher apaixonada e feliz. Miguel chegou pontualmente, vestido de forma simples, mas elegante. Calça jeans escura, camisa xadrez, botinas de couro. Trazia um pequeno buquê,
De flores do campo, para a moça mais bonita da festa, disse ele, entregando as flores. Lisonjeiro, riu ela, mas aceitou as flores com prazer. A praça estava transformada. Bandeirinhas coloridas, barracas de comidas típicas, música ao vivo, o cheiro de quentão, pipoca e pinhão assado pairava no ar. Crianças corriam entre as barracas, casais passeavam de mãos dadas, grupos de amigos riam nas mesas improvisadas. Vamos? Miguel ofereceu o braço. Entraram na festa juntos e Luísa sentiu os olhares se voltarem para eles. Alguns surpresos, outros aprovadores, alguns poucos invejosos. Mas ela manteve a cabeça erguida, orgulhosa de estar ao lado dele. Passaram pelas barracas, experimentando comidas, jogando argolas, rindo das brincadeiras. Na barraca do beijo, Miguel pagou por 3 tickets. 3? Questionou ela. Um porque quero, um porque preciso, e um porque não vou conseguir parar, respondeu ele, fazendo-a rir e corar ao mesmo tempo. Quando a quadrilha começou, eles se posicionaram. Miguel realmente não sabia todos os passos, mas improvisava com charme, fazendo Luísa rir enquanto tentavam acompanhar os comandos do puxador. «Olha a chuva!» gritou o animador, e todos se apertaram sob a cobertura imaginária. Miguel aproveitou para abraçá-la mais perto, sussurrando em seu ouvido: «Melhor festa junina da minha vida». «A minha também», sussurrou ela de volta. A noite continuou mágica. Dançaram forró na pista improvisada, beberam quentão para espantar o frio, dividiram um pedaço de bolo de fubá. Em dado momento, encontraram Dona Conceição e outras senhoras. «Da feira, fazem um belo casal», comentou a senhora, piscando para Luísa. «Obrigada, Dona Conceição», respondeu Miguel, apertando suavemente a mão de Luísa. Mais tarde, enquanto assistiam à queima de fogos que marcava o fim da festa, Miguel a abraçou por trás, o queixo repousado em seu ombro. «Luísa», murmurou ele, «sei que ainda é cedo, mas estou me apaixonando por você». Ela se virou em seus braços, os olhos brilhando com as luzes coloridas dos fogos. «Eu também, Miguel. Eu também». Beijaram-se ali, no meio da praça, sem se importar com os olhares ao redor. Era um beijo que selava não apenas o momento, mas a promessa de um futuro juntos. No caminho de volta para casa, foram em silêncio confortável. O Gol, que Miguel insistira em dirigir novamente, roncava suavemente pelas ruas tranquilas da cidade adormecida. «Sabe», disse Miguel ao parar em frente à casa dela, «quando meu carro quebrou naquele dia, pensei que era azar. Agora vejo que foi o destino me colocando no caminho certo, no meu caminho», corrigiu ela com um sorriso. «No nosso caminho», concluiu ele, selando com mais um beijo. Daquela noite em diante, eram oficialmente um casal. A cidade inteira comentava, mas com aprovação geral. O rico fazendeiro e a doceira, uma história que parecia saída de um conto. De fadas, mas era real e verdadeira, como o amor que crescia entre eles. E o Gol Quadrado continuou fiel, testemunhando cada momento dessa história. Às vezes, protestando, sempre pegando na terceira tentativa, mas levando-os fielmente por estradas empoeiradas e asfaltadas, construindo memórias quilômetro por quilômetro, rumo a um futuro que prometia ser tão doce quanto os doces de Luísa, e tão sólido quanto o caráter de Miguel. As estações passaram como páginas de um livro sendo viradas pelo vento. O inverno chegou suave, pintando as manhãs de geada e enchendo as tardes com o cheiro de café fresco e pão de queijo saindo do forno. Para Luísa e Miguel, cada dia trazia novas descobertas sobre o outro. Você tem que girar a chave devagar, como se estivesse pedindo com carinho, ensinava Luísa numa manhã de sábado, observando Miguel tentar dar partida no gol. Assim, ele demonstrou, e o carro pegou na segunda tentativa. Estou melhorando. Está mesmo. Logo vai estar íntimo dele como eu. Era verdade.
Miguel havia desenvolvido um carinho genuíno pelo carro velho, insistindo em usá-lo sempre que saíam juntos. "Me mantém com os pés no chão", dizia ele, acariciando o painel rachado. Naquela tarde, estavam indo para a fazenda Santa Rita. Seria a primeira vez que Luísa visitaria uma das propriedades de Miguel, e ela sentia um misto de curiosidade e nervosismo. "Não precisa ficar tensa", disse ele, notando sua inquietação. "É só uma fazenda, grande, mas ainda assim uma fazenda." O grande ficou evidente quando passaram pelo portal de entrada. A estrada de acesso, toda de terra batida, mas bem conservada, serpenteava por entre pastagens que se perdiam de vista. Gado Nelore pastava tranquilamente, alguns erguendo a cabeça preguiçosamente quando o gol passou roncando. A sede apareceu depois de uma curva, uma casa colonial imponente, mas acolhedora, com varandas amplas e janelas azuis. Jardins bem cuidados a cercavam, e Luísa podia ver a fumaça saindo da chaminé da cozinha. "É linda", suspirou ela. "Era dos meus avós", explicou Miguel. "Tentei manter o máximo possível original. Foram recebidos por Dona Rosa, a governanta, que cuidava da casa há décadas. Uma senhora robusta de sorriso fácil que abraçou Miguel com carinho maternal. "Finalmente trouxe alguém para conhecer a casa", exclamou ela. "E que moça bonita! Você deve ser a Luísa." Miguel não fala de outra coisa. "Dona Rosa", protestou ele, corando levemente. Luísa riu, já gostando da senhora. "Prazer, Dona Rosa. Espero não estar dando trabalho." "Trabalho nenhum. É uma alegria ter gente nova aqui. Vem, vou mostrar a casa." O tour revelou cômodos espaçosos, mas aconchegantes, móveis antigos bem preservados, fotos de família em cada canto. Luísa parou diante de um retrato na sala. Um casal jovem, ela reconheceu Miguel nas feições do homem. "Meus pais", confirmou ele, aproximando-se. "Foto do casamento deles. Sua mãe era linda. Você tem os olhos dela. Obrigado. Ela teria gostado muito de você." Almoçaram na varanda, apreciando a vista das montanhas ao longe. A comida de Dona Rosa era espetacular. Feijão tropeiro, frango com quiabo, angu, tudo temperado com perfeição. "Agora, entendo de onde vem seu talento na cozinha", comentou Luísa. "Aprendi um pouco com Dona Rosa", admitiu Miguel, "mas você ainda ganha de longe nos doces." Depois do almoço, ele a levou para conhecer o resto da propriedade. Andaram a cavalo, Luísa numa égua mansa chamada Estrela. Visitaram o pomar, o curral, as plantações. Miguel conhecia cada funcionário pelo nome, parava para perguntar sobre as famílias, sobre problemas específicos. "O João mencionou que o telhado da casa está com goteira", comentou com o capataz. "Já providenciou o conserto?" "Já sim, patrão. O material chega na segunda." "Ótimo. E como está a Maria?" "Soube que estava doente." "Melhorando, graças a Deus. O remédio que o senhor mandou buscar na capital ajudou muito." Luísa observava essas interações com admiração crescente. Não era apenas patrão e empregado. Havia cuidado genuíno ali. No fim da tarde, sentaram-se sob uma jabuticabeira centenária, o sol pintando o céu de dourado. "Obrigada por me trazer aqui", disse, ela encostando a cabeça no ombro dele. "Eu que agradeço. A fazenda parece mais viva com você aqui." "Miguel", ela hesitou, "não acha que somos muito diferentes? Você com tudo isso, eu com minha casinha e meus doces." Ele a virou para si, segurando seu rosto com carinho. "Luísa, o que temos juntos vale mais que todas as fazendas do mundo. Você me trouxe algo que dinheiro nenhum compra. Alegria verdadeira, simplicidade, amor." Ele beijou sua testa. "E além disso, seus doces são patrimônio nacional. Devia abrir uma fábrica." Ela riu, afastando as dúvidas. "Prefiro minha produção artesanal, obrigada." Os meses seguiram, tecendo o relacionamento deles com fios de cumplicidade e carinho. Miguel passou a ajudar regularmente na feira, carregando caixas e até aprendendo a fazer troco.
Luísa, por sua vez, envolvia-se cada vez mais com a comunidade das fazendas, ensinando as esposas dos funcionários algumas receitas, organizando um pequeno coral para a festa de São João. Foi numa tarde comum de terça-feira, 6 meses depois daquele primeiro encontro na estrada, que tudo mudou. Luísa estava na cozinha preparando uma nova fornada de doces, quando ouviu o ronco familiar do Gol se aproximando. Franziu a testa. Miguel havia pegado o carro emprestado de manhã para umas providências, mas não esperava ele de volta. "Tão cedo! Está em casa?" gritou ele entrando. "Na cozinha!" Ele apareceu na porta, o rosto corado de excitação, segurando um envelope. "O que foi?" perguntou ela, largando a colher. "Lembra que você comentou sobre o sonho de ter um café próprio?" "Lembro," ela respondeu devagar. "Bem..." Ele estendeu o envelope. "Feliz aniversário de namoro adiantado." Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope. Dentro, escrituras e plantas de um pequeno prédio no centro da cidade. "Miguel!" exclamou os Kunterschul, olhos se enchendo de lágrimas. "O que é isso?" "O futuro Café Canela. Fica na praça principal, perto da igreja. O prédio estava abandonado há anos, mas a estrutura é boa. Pensei que poderíamos reformar juntos, do jeito que você sempre sonhou." Luísa olhou entre os papéis e o rosto esperançoso dele sem conseguir falar. "Se você não gostou, podemos procurar outro lugar", começou ele, interpretando mal o silêncio. Ela o calou com um beijo apaixonado, lágrimas escorrendo por seu rosto. "É perfeito", conseguiu dizer entre beijos. "Mas é demais, não posso aceitar." "Pode sim, é um investimento. Você entra com o talento e as receitas, eu entro com o capital inicial. Sociedade meio a meio. Você pensou em tudo?" "Pensei em você, em nós, no nosso futuro." Os próximos meses foram uma correria deliciosa. Entre as atividades normais, eles supervisionavam a reforma do prédio. Luísa tinha ideias específicas. Janelas grandes para entrada de luz, móveis de madeira clara, prateleiras para livros, um canto especial para música ao vivo. E aqui, ela apontou para um espaço perto da entrada, vai ficar o Fusca. "Fusca?" Miguel franziu a testa. "Uma mesa especial em formato de Fusca, em homenagem aos carros quadrados que nos uniram." Ele riu, abraçando-a. "Genial, mas tem que ter também um cardápio especial de chá de maçã com canela." O Café Canela foi inaugurado numa manhã de primavera, com a cidade inteira presente. O padre benzeu o estabelecimento, o prefeito fez um discurso, e Dona Conceição foi a primeira cliente oficial. "Esse doce de leite está ainda melhor que o da feira", declarou ela, provando o cardápio. Luísa, de avental novo e sorriso radiante, atendia os clientes com a ajuda de 2 funcionárias, esposas de trabalhadores das fazendas que ela havia treinado. Miguel circulava, orgulhoso, recebendo cumprimentos e garantindo que todos estavam bem servidos. "Parabéns, meu amor", sussurrou ele quando teve um momento a sós com ela. "Você conseguiu." "Nós conseguimos", corrigiu ela. O café rapidamente se tornou ponto de encontro da cidade. O cardápio, com os doces tradicionais de Luísa e novidades que ela criava, atraía gente de todas as idades. Aos domingos, havia música ao vivo. Frequentemente, Miguel, com seu violão, tocando modas antigas. Numa dessas tardes musicais, estavam todos reunidos, amigos, funcionários, família estendida que Luísa havia conquistado. O sol entrava pelas janelas grandes, dourado e acolhedor. Miguel terminou uma canção e pigarreou. "Pessoal, se me dão licença, queria aproveitar este momento para uma coisa importante." O café ficou em silêncio. Ele caminhou até Luísa, que estava atrás do balcão, e ajoelhou-se. "Luísa", começou tirando uma caixinha do bolso. "Desde aquele dia na estrada, quando você parou para ajudar um desconhecido, minha vida mudou completamente. Você me ensinou que as melhores coisas da vida são simples. Um sorriso genuíno, um gesto de bondade, um amor verdadeiro." Ele abriu
a caixinha, revelando um anel delicado. "Casa comigo?" O café explodiu em exclamações e aplausos, mas Luísa só tinha olhos para Miguel. As lágrimas desciam livres por seu rosto quando ela respondeu: "Sim, 1000 vezes sim." Ele colocou o anel em seu dedo, levantou-se e a beijou, erguendo-a no ar enquanto todos aplaudiam. Do lado de fora, estacionado em frente ao café, o Gol quadrado bordô parecia brilhar ao sol, testemunha silenciosa de mais um capítulo dessa história. O casamento aconteceu na primavera seguinte, na capela da fazenda Santa Rita. Foi uma cerimônia simples, mas emocionante, com a comunidade inteira presente. Luísa entrou ao som de violinos, usando o vestido de noiva que fora de sua mãe, ajustado com carinho. Miguel esperava no altar, visivelmente emocionado. Quando seus olhos se encontraram, o mundo pareceu parar por um momento. "Está linda", murmurou ele quando ela chegou ao seu lado. "Você também", respondeu ela, apertando sua mão. O padre conduziu a cerimônia com palavras sobre amor, companheirismo e fé. Quando chegou a hora dos votos, Miguel tinha preparado os seus. "Luísa, prometo te amar na simplicidade e na abundância, na alegria e na dificuldade. Prometo respeitar teus sonhos, apoiar teus projetos e acordar todo dia grato por ter você ao meu lado. Prometo cuidar de você como você cuida do nosso Golzinho, com carinho, paciência e dedicação infinita." Risadas emocionadas percorreram a capela com a menção ao carro. "Miguel", respondeu Luísa, "prometo te amar por quem és, não pelo que tens. Prometo construir contigo um lar cheio de risadas, música e cheiro de café fresco. Prometo estar ao teu lado em cada estrada, seja de terra ou asfalto, sempre de mãos dadas, rumo ao nosso destino comum." "Eu vos declaro marido e mulher", proclamou o padre. "Pode beijar a noiva." O beijo foi longo e apaixonado, sob chuva de arroz e pétalas de flores. Do lado de fora, o Gol esperava, decorado com fitas e latas. Seria ele a conduzir os noivos até a festa. "Preparada para nossa viagem, senhora Santana?" perguntou Miguel, ajudando-a a entrar no carro. "Prontíssima, senhor Santana", respondeu ela radiante. O carro pegou na primeira tentativa, milagre dos milagres, e saíram sob aplausos e vivas. A festa continuou pela tarde e noite, com comida farta, música ao vivo e muita alegria. 2 anos depois, numa manhã de inverno, o mesmo Gol quadrado fazia o trajeto conhecido até o hospital. Desta vez, Miguel dirigia com cuidado extra, lançando olhares preocupados para Luísa no banco do passageiro. "Calma", dizia ela entre contrações. "Ainda temos tempo." "Calma você." "Estou calmo", respondeu ele claramente não calmo. "O Gol está indo o mais rápido que pode." Horas depois, no quarto do hospital, eles seguravam sua filha recém-nascida. A pequena Ana Carolina, em homenagem às duas avós, dormia tranquila nos braços da mãe. "Ela é perfeita", sussurrou Miguel, acariciando o rostinho da bebê. "Nosso milagre", concordou Luísa. "Nossa pequena motorista." "Motorista? Você não viu? Ela nasceu segurando meu dedo como se fosse um volante." Eles riram suavemente, cuidadosos para não acordar a bebê. 5 anos se passaram. O Café Canela prosperava, agora com filiais em 2 cidades vizinhas. A pequena Ana Carolina crescia cercada de amor, dividindo seu tempo entre o café da mãe e as fazendas do pai. E sim, ela adorava o Gol quadrado, implorando para dar voltas sempre que podia. "Papai, conta de novo como conheceu a mamãe", pedia ela numa tarde, sentada no banco de trás do carro. "De novo?", riu Miguel, trocando um olhar cúmplice com Luísa. "É a melhor história do mundo." "Bem", começou ele, dirigindo devagar pela estrada de terra. "Era uma vez um homem que teve o carro quebrado numa estrada, e uma moça muito bondosa que parou para ajudar", completou Ana Carolina. "Exatamente. E sabe qual era o carro dela? Este aqui."
A menina bateu palminhas. O golzinho, Luísa sorriu, observando pai e filha. Através do para-brisa, via a mesma estrada onde tudo começara. As árvores estavam mais altas, a capela havia sido reformada, mas a essência permanecia. Naquela tarde, o sol se punha dourado sobre as colinas de Minas, exatamente como no dia em que dois destinos se cruzaram por causa de um carro quebrado. O Gol seguia firme, seu ronco característico como uma canção familiar, carregando não apenas 3 pessoas, mas toda uma história de amor construída sobre simplicidade, bondade e fé no futuro. Mamãe, perguntou Ana Carolina, quando eu crescer, vou ter um Gol também? Se você quiser, meu amor, respondeu Luísa, mas lembre-se, não é o carro que faz a diferença, é o coração de quem dirige, como o seu e o do papai, exatamente como o nosso. Miguel estendeu a mão e apertou a de Luísa, entrelaçando os dedos. Pelo retrovisor, podia ver sua filha sorrindo, o rosto iluminado pelo sol poente. À frente, a estrada se estendia, conhecida e amada, prometendo ainda muitas voltas, muitas histórias, muitos momentos felizes. O Gol quadrado bordô continuou seu caminho, fiel como sempre, testemunha de um amor que começou simples e cresceu forte como as raízes das velhas árvores que margeavam a estrada. Um amor que provou que os melhores encontros são aqueles que o destino disfarça de acaso e que as maiores riquezas nem sempre se medem em hectares ou cifrões, mas em sorrisos compartilhados, mãos entrelaçadas e sonhos construídos juntos. E assim, entre o ronco do motor e o riso de criança, o sol se pôs sobre mais um dia na vida da família Santana, prometendo voltar amanhã para iluminar novas páginas dessa história que começou com um simples gesto de bondade numa tarde qualquer, numa estrada poeirenta do interior de Minas Gerais.